O Ministério Público recomenda racionamento de água em Macau e Guamaré. Da redação é Cristina Vidal que traz as informações. Bom dia, Cristina. Bom dia, Renata. A medida é fruto do decreto que declarou estado de calamidade em 153 cidades devido às consequências da estiagem. O Ministério Público quer que os municípios juntos à CAERN promovam o racionamento de água a partir de campanhas educativas, informando a população a necessidade do uso racional da água. A população dessas cidades também é objeto da recomendação, uma vez que é orientada a fazer o uso consciente da água e deve evitar perfurar os poços sem autorização. Os municípios de Macau e Guamaré, além da CAERN, têm 10 dias para se manifestarem sobre a recomendação. Enquanto isso, 12 cidades potiguares estão em situação de colapso, ou seja, com o fornecimento de água suspenso. O abastecimento tem sido feito com o apoio de carros-pipa. Além disso, quase 80 municípios enfrentam sistema de rodízio. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cris. Então, Jane, a situação deve ficar ainda mais difícil, né? No próximo ano, o El Niño está aí vindo bem forte, a incidência dele sobre o país, e a previsão não é nada boa. Mas em relação a Macau e Guamaré, a situação desses dois municípios difere de muitos outros municípios que nesse momento, inclusive, se encontram em colapso, não é nem no racionamento de carga. Tanto Macau quanto Guamaré são municípios que recebem royalties do petróleo e ainda tem aí algum tempo pela frente que pode pegar parte desses royalties e investir numa nova tecnologia para dessalinizar a água. Já existe atualmente essa intenção no governo do estado. Inclusive, nesse momento, alguns representantes do governo do Rio Grande do Norte estão em Israel, que é um país que tinha problema histórico de falta d'água muito mais grave do que o semiárido brasileiro e tem resolvido esse problema, principalmente para o consumo humano, com a reutilização da água e principalmente com a dessalinização. Nos Estados Unidos, o estado da Califórnia também, nesses últimos tempos, estava com um problema crescente no abastecimento de água, que tem revertido esse quadro, também investindo na dessalinização da água do mar. As prefeituras desses dois municípios, com o governo do estado e recebendo aí apoio de governo federal e até de instituições internacionais, podem rapidamente instalar um sistema de dessalinização da água marítima, da água do mar, inclusive utilizando uma energia barata. A gente vê o Rio Grande do Norte tem a energia eólica, tem a energia solar como grandes desafios e que pode, nesses projetos, com essas experiências, reduzir esse custo de energia, que é o que mais encarece na dessalinização. Dando certo com Macau e Guamaré, especialmente no abastecimento da água para consumo humano, pode aos poucos estender para outros municípios, porque a gente sabe que no interior especialmente, que não tem a condição financeira desses dois municípios, em que tem o colapso, o poço que é perfurado, muitos deles vêm com água salinizada e precisa, e que tem alguns salinizadores inclusive. Então essa nova tecnologia pode, para esse tipo de fornecimento e abastecimento de água, ser uma alternativa a médio prazo. Vamos torcer para que essa experiência em Israel, nos Estados Unidos, e com essa ida de representantes do governo do Rio Grande do Norte a Israel, rapidamente se tire do papel, se coloque no papel e se tire do papel esse projeto, que pode ser aí um enfrentamento nesses próximos 5, 6 anos, juntando-se a água que virá também do Rio São Francisco, com a transposição, que essa se virá muito mais para o rebanho, para a fruticultura, a gente pode ter, daqui a 10, 15 anos, uma situação de estabilidade e não ter mais esse temor, esse colapso que, nesse momento, a gente vê aí milhares e milhares, dezenas, centenas de norte-riograndenses, milhares de norte-riograndenses com esse problema no abastecimento da água.